Já estamos, Manu. Já? Já. Há 13 segundos. Engraçado, não apareceu aqui para mim, tá bom. Bom, gente, boa tarde. Estamos aqui em mais uma live do NEPDH, Tarde de Debates. Essa já é a nossa penúltima live do Núcleo de Estudos em Políticas Públicas, nesse nosso primeiro ciclo de debates. Esperamos que tenhamos outros ciclos nesse período aí de quarentena. E hoje, então, com o tema Mulheres e Isolamento Social, com as palestrantes Marisa Chaves, Lília Pugi e Lívia Gimenez. Queria agradecer a participação de vocês, a disponibilidade, e agradecer também as pessoas que estão presentes aí na live, assistindo a gente. Queria dizer que se vocês tiverem perguntas, é só colocar nos comentários aqui no Facebook, que vai aparecer para a gente. E quando acabarem as falas das palestrantes, eu posso ler os comentários e cada uma vai respondendo. Então, vamos começar no máximo 20 minutos cada fala. A gente vai começar com a professora Lívia Gimenez. Obrigada. A fala é sua, professora. Ok. Bem, muito obrigada, Manuele, pelo convite. Queria cumprimentar a Marisa e a Lília e todas as pessoas que estão ouvindo a gente. Para começar, quando a gente vai falar, né, de mulheres em isolamento social, dizer que essa política de isolamento ela é importante, necessária e a única possível nesse momento, né, de pandemia, né, frente ao que a gente tem de conhecimento da doença, de potencialidade de enfrentá-la. Esse é o único mecanismo possível no momento, portanto, muito necessário e importante que a gente faça a adesão. E, nesse sentido, quando a gente vai olhar, então, os efeitos sociais desse isolamento, a gente percebe que, quando se trata das mulheres, as desigualdades que elas vão enfrentar não são desigualdades novas, mas apenas aprofundamento de situações e condições que elas já vivenciavam antes da pandemia. Então, a gente vai encontrar uma pluralidade de situações em que as mulheres vão estar, então, mais vulneráveis. Para começar, em relação à questão do trabalho, né? Se a gente olhar os dados dos últimos anos, que a gente, após principalmente a reforma trabalhista, que houve uma precarização das condições de trabalho, a gente percebe que as mulheres foram as mais vulnerabilizadas e, portanto, são as que compõem o maior mercado de trabalho precário no Brasil hoje. A gente tem, principalmente, uma precarização do trabalho doméstico nesses últimos anos, né? Com a PEC do trabalho doméstico, a gente estava alcançando um aumento de formalização por meio de assinatura, né, por meio de carteira de trabalho, que atingiu um pico em 2016 e desde então começou a ter uma queda muito grande. E em 2018 a gente atingiu uma queda de formalização do trabalho doméstico em torno de 11,2%. E isso vai afetar, então, principalmente as mulheres, que é 80% do mercado de trabalho doméstico, e principalmente as mulheres negras, que compõem a grande maioria desse trabalho doméstico. E que dessas que estão em situação precarizada, elas também são a maioria e que recebem a menor remuneração. E aí a gente soma, então, uma situação em que, quando a gente fala do trabalho doméstico, de que a gente tem uma sobrecarga das mulheres para os afazeres domésticos, de maneira geral. Então, a gente tem um dado do IBGE que as mulheres dedicam 18,5 horas de atividades domésticas semanais, enquanto os homens dedicam apenas 10,3 horas. Durante, então, uma situação normal, sem pandemia, as mulheres tendem a terceirizar, vamos dizer, esse trabalho na qual elas estão sobrecarregadas para essas outras mulheres trabalhadoras domésticas. E nessa atual condição de pandemia acontece duas coisas. Ou você tem uma situação em que você coloca em risco essas trabalhadoras domésticas, não
respeito ao isolamento social para elas, tanto que a primeira morte que a gente teve registrada no Rio de Janeiro foi de uma trabalhadora doméstica, de uma mulher negra. Então, assim, é importante ressaltar também as tentativas de alguns governos locais e tentar colocar o trabalho doméstico como um trabalho essencial para que não seja garantido o isolamento social para elas. Então, como esse trabalho então, sofre ainda maior precarização nesse sentido. E, por outro lado, ao garantir o isolamento social para essas trabalhadoras domésticas, as mulheres não encontram no seu convívio social uma divisão das tarefas domésticas igualitária com os seus companheiros e, portanto, acabam ficando sobrecarregadas, principalmente aquelas que precisam, então, agora fazer o trabalho remoto somado a essas atividades domésticas. Então, as mulheres têm estado bastante sobrecarregadas. E isso vai afetá-las também, de alguma maneira, também na questão então, dos conflitos internos domésticos, que já normalmente já pré-existiam, né, e que já realizavam uma situação de violência doméstica, e a gente vai ter um aumento também das tensões internas, um aumento de violências já pré-existentes pelo esse aumento do convívio. Então, portanto, a gente vai ter um aumento da violência doméstica. Né? Já no primeiro mês, a gente já teve um aumento do registro de 50% só no Rio de Janeiro, e eu vou deixar essa parte, né, da violência doméstica mais para a Marisa, mas esse é um ponto bastante importante para a gente ter em mente sobre o quanto isso afeta a realidade das mulheres nessa pandemia. A outra questão é em relação à saúde das mulheres. Aí se a gente olhar o corpo de trabalhador, o corpo técnico, né, que atua na área de saúde, 70% são de mulheres. Então, só isso a gente já tem uma afetação da pandemia maior para essas trabalhadoras que não necessariamente estão também protegidas em razão de uma precarização maior do sistema de saúde, que está sobrecarregado, da ausência de materiais, e essas mulheres, então, normalmente são também as mesmas responsáveis pelos idosos e pelas crianças nas suas famílias, então elas tendem a estar numa situação de maior tensão, porque elas são as que estão expostas, né, à doença, por estar ali na frente, né, do enfrentamento a ela, e depois retornam para suas casas para o cuidado dessas pessoas. Outro aspecto da saúde, a gente pode falar do aspecto da saúde reprodutiva. A gente tem um dado da UNFPA que fala sobre que em 144 países tem uma perspectiva de uma redução de 40% de acesso a anticoncepcionais pelas mulheres. A gente tem também a questão do aborto, em que isso deixou de ser priorizado. Então, por exemplo, o Hospital Perella Byton, em São Paulo, que era referência na prática de realização do aborto legal, ele fechou o atendimento desses casos. Então, as mulheres estão mais vulneráveis. A gente vê muitas gestantes sendo infectadas, demonstra que talvez não há... A gente se questiona sobre os cuidados que estão tendo nesse momento também no atendimento das gestantes, na manutenção dos pré-natais. Outros aspectos que a gente pode ver, fazendo esse panorama geral da realidade das mulheres em toda a sua pluralidade, a gente pensar também, quando a gente fala de violência doméstica, a gente também tem que pensar na realidade também das crianças e adolescentes, que também são muito vulnerabilizados nesse contexto de isolamento social, né? O aumento da violência doméstica afeta elas também. A gente tem uma realidade no Brasil de que a cada 15 minutos uma criança de 13 anos sofre abuso sexual, e 76% desses casos é por uma pessoa conhecida, do convívio, ou seja, 40% é por pai ou padrasto. Então, é dentro de casa, é por pessoas de casa, a maioria são meninas. A gente tem também a situação das mulheres indígenas. Eu acho importante a gente também trazer aqui, né, nesse contexto de de diversidade do que é ser mulher. A gente tem uma ausência de garantia de direitos desses povos indígenas desde o início do governo Bolsonaro, de uma precarização dos seus direitos, não só uma precarização, mas de um atentado mesmo, né? A gente tem tido
um crescimento de invasões nos territórios indígenas, de desmatamentos nesses territórios. A gente, só no ano de 2018, a gente teve 135 assassinatos de lideranças indígenas. Então, desde que iniciou-se a pandemia, os povos indígenas têm se sentido bastante abandonados à sua própria sorte, em ter que enfrentar essa doença sozinhos. E desde o início a gente já tem tido 40 comunidades afetadas e 25 pessoas mortas, indígenas, em decorrência da Covid. E aí a gente vai olhar para o legislativo e como ele tem atuado nesse contexto. A gente vai ver que, em relação aos povos indígenas, a gente tem a MP da grilagem, né, conhecida como MP da grilagem, por facilitar exatamente o acesso a esses territórios, tem aquilo que está rodando com mais força, ou seja, ao invés de leis que garantam uma maior proteção. E olhando, então, também para essa produção legislativa, é bastante preocupante também em relação à produção legislativa para as mulheres. Então, a gente vai ver sobre tudo isso que eu falei, sobre esses problemas que a gente tem em relação, por exemplo, à questão dos direitos reprodutivos. A gente vai ver as PLs que tentam, os projetos de lei que tentam, na verdade, diminuir esse acesso ao direito ao aborto, são eles que ainda possuem mais força, especialmente as PECs, né, que são os projetos de constitucional, que vão colocar na Constituição de concepção, ou seja, uma tentativa de tentar proibir qualquer aborto em qualquer circunstância, né, afetando os direitos reprodutivos das mulheres em todas as situações. A gente vai ter, então, diversos projetos de lei que ainda estão aí e que são eles que estão sendo discutidos, mesmo nesse contexto, né, em que as mulheres estão morrendo, não só por coronavírus, mas por violência doméstica, tem tido um aumento do feminicídio e você não tem uma preocupação disso, que é imediato. E a gente vai ver que os projetos de lei que estão vindo e que, por exemplo, da violência doméstica, você tem algumas deputadas bastante comprometidas que têm colocado propostas em relação a garantir, por exemplo, de medidas protetivas, como convênios com hotéis para que garantam também o acolhimento nesse momento. Ou seja, você tem vários projetos de lei, mas que eles estão sendo apresentados de forma ainda muito dividida, né, sem uma articulação conjunta, até por dificuldade do momento, né, você está tendo as votações todas, então, de você conseguir fazer com que haja uma articulação melhor, principalmente um diálogo com o movimento feminista, né, que o movimento consiga estar ali junto, e consiga estar pressionando, e consiga estar dando um direcionamento. A gente vai ter, então, desde projetos então, que são positivos, que vêm tentar garantir alguns direitos nesse momento, mas você tem vários outros que tentam atacar. Tem, por exemplo, recentemente do Felipe Barros, que é um deputado do PSL do Paraná, que tenta colocar na lei que sexo é igual a apenas o biológico e o somático, né? Ou seja, aquilo, se é pênis vai ser homem, se é vagina vai ser mulher, e só, né? Desconsiderando completamente a realidade até de intersexuais, mas visualmente tentando proibir qualquer direito às pessoas transexuais, que é o mais grave, ou seja, você tem muitos projetos de lei de retrocesso, e nesse sentido o próprio Bolsonaro veio dizer que ia dar prioridade a você fazer projetos que atacar o que eles construíram para criminalizar todo e qualquer debate que venha tratar dos direitos das mulheres, dos direitos das pessoas LGBT, principalmente. E aí quando a gente olha, então, todo esse contexto, a gente vê que falta qualquer tipo de articulação, de criação de políticas públicas voltadas à proteção das mulheres nesse contexto. A SPM, Secretaria de Políticas para as Mulheres, que foi criada em 2003 e que, quando da sua criação, tiveram 4 conferências nacionais para discutir, refletir planos nacionais de políticas públicas para as mulheres, todo esse trabalho democrático,
construído com a população foi totalmente jogado no lixo e trocado por um projeto autoritário e fundamentalista, né? E autoritário no sentido que ele reflete apenas a cabeça de quem está à frente da Secretaria de Políticas para as Mulheres nesse momento e que não tem pauta na sociedade, nas demandas, né, da sociedade. A gente vê que também, em relação à aplicação do orçamento, nesses primeiros 4 meses, apenas 0,13% do orçamento da SPM foi aplicado, e mesmo assim, totalmente desvinculado do plano nacional já constituído e aprovado, com todo esse processo burocrático. Então, por fim, para concluir, como disse, era um panorama geral, eu acho que falta para a gente essa articulação de políticas no âmbito nacional e local, ou seja, que você consiga agregar, inclusive, o local com o nacional, de políticas públicas pensando a realidade das mulheres. A gente tem uma completa falta dessa articulação, e, na verdade, que a gente tem um ataque maior, cada vez maior, a esses direitos conquistados historicamente. Uma ausência também de valorização da pesquisa social. A gente viu que houve um corte, principalmente nas bolsas de pesquisa na área de humanas, que afeta exatamente as pesquisas que são capazes de produzir dados e para a gente conseguir entender esses outros impactos do isolamento social, né, que além da doença lógica, as pessoas também estão morrendo por situações, né? Só essas pesquisas sociais são capazes de mostrar e dar sinalizações, inclusive apresentar alternativas. E por isso acaba recaindo muito no colo da sociedade civil, nesse momento, de buscar respostas, de buscar articulações, de, inclusive, oferecer ajudas. A gente vê muitas organizações tentando se articular para tentar produzir canais de atendimento dessas mulheres. Ou seja, é um momento que a gente nos falta Estado, no momento que a gente precisava muito dele. Então, fica para nós aí refletirmos como que a gente, como sociedade civil, consegue sair dessa, né? Se a gente consegue mesmo. É isso. Obrigada. Espero que eu tenha contribuído alguma coisa. Obrigada, professora Lívia. Grande contribuição aí para iniciar o nosso debate, né? Um panorama bem geral. Como você disse no início, me parece que não temos problemas novos, né, nesse momento de Covid. Não sei o que a Marisa e a professora Lília vão apontar aí nas suas falas, mas me parece que não há nada novo. Os problemas que você fala são problemas que a gente já enfrenta desde sempre, né? E você apontou questões bem delicadas aí para a gente discutir. Então, vamos continuar agora com a Marisa Chaves, que vai falar especificamente aí da questão da violência, do atendimento à mulher em situação de violência. Está com a palavra, Marisa. Formulado pelo NEP-DH, partilhar com as professoras Lília Poggi, Marisa, você está sem som, a gente não está conseguindo ouvir nada. Está me ouvindo agora? Tá. Desculpa, quero dizer da alegria de compartilhar esta live com as minhas professoras mestras, sobretudo a Lília Poggi, né, que me acompanha na minha trajetória de militância feminista, a Lívia Gimenez, que é uma conquista para o NEP ter mais uma professora feminista, e ser mediada pela Emanuele, que coordena o Centro de Referência das Mulheres Carminha Rosa, localizado na Vila do João, na Rua 17, Complexo da Maré. Falar de isolamento social e distanciamento social ampliado, hoje sabemos que são as únicas atitudes possíveis para a contenção
e para evitar a propagação comunitária da Covid-19. No entanto, vivemos numa sociedade cujo machismo é estrutural. Existe um machismo histórico a nível estrutural que afeta as mulheres de diferentes formas, mulheres de todas as classes sociais, com destaque para as mulheres negras. Só que essas mulheres que já sofrem violência agora estão se vendo obrigadas a conviverem em tempo integral com seus parceiros afetivos. Então, elas estão expostas a um risco iminente de novas violências e até de morte, que faz com que possamos pensar como essa rede estadual e nacional deve se articular e definir protocolos e fluxo de atendimento para que possamos transmitir às mulheres um sentimento de segurança que elas não estão sozinhas. Elas têm que conhecer e acessar essa rede que funciona remotamente, através de teleatendimento. Em alguns centros de atendimento, é possível encontrar o atendimento presencial para situações de emergência, e, de acordo com a fala do próprio diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, em abril de 2020, o senhor Tedros Adhanom, ele disse que não tem como não perceber que a subnotificação de violência a nível de registro policial aponta um indicador importante, que é a necessidade de conseguirmos acessar e criar canais de escuta privilegiada, com bastante sigilo e ética, para que as mulheres saibam como se defender e quais são as possibilidades de minimização de agravos piores decorrentes das violências ocorridas durante a pandemia da Covid-19. E nós sabemos que, comparando os dados de 2019 para 2020, nós tivemos um aumento de quase 50% de deferimento de medidas protetivas, de acordo com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e de acordo com a pesquisa do Observatório da Segurança Pública, né, nós sabemos que vários estados tiveram aumentos assim consideráveis, chegando a 300%. Posso aqui citar, né, que o estado de São Paulo, por exemplo, teve um aumento de feminicídio, comparado o mês de março de 2019 para 2020, de 46%. O Acre teve de 100%, Rio Grande do Norte, 300%. E o Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, constatando o aumento de pedido de ajuda através do Ligue 180, constatou-se que 9% de aumento de denúncias feitas nessa central de atendimento. Por isso foi criado recentemente, é importante que todos saibam, um aplicativo denominado Direitos Humanos das Mulheres, né, que foi implantado e que está servindo enquanto canal de denúncia, que é redirecionada a uma delegacia especial de atendimento à mulher. Eu tenho a honra de coordenar o Centro de Referência para as Mulheres, Sueli Souza de Almeida, que é situado na cidade universitária, na Ilha do Fundão, onde nós temos uma equipe capacitada, concursada, que continua atendendo virtualmente todas as situações onde as mulheres têm procurado o centro através de ligações que são redirecionadas para o meu celular. Eu tenho recebido ligações constantes. Ontem, 2 mulheres, casos novos, procuraram e ligaram para o 3398-0600 ou 3398-0603, e foi possível orientá-las acerca dos direitos que possuem, respeitando a livre escolha dessa mulher. Então, além do CRM, nós temos uma rede, como as Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher, que no estado do Rio são 14, que estão funcionando presencialmente para recepcionar registros de ocorrência de violência contra a mulher à luz da Lei Maria da Penha. Os demais registros que não são enquadrados na Maria da Penha têm que ser feito através de um dispositivo de um e-mail para a Polícia Civil, que é da DEDIC, que eu posso aqui também mencionar, caso vocês tenham interesse, para que realmente essa mulher tenha providências, sejam policiais como judiciais, a tempo de interromper esse ciclo silencioso e vicioso da violência. É importante informar as mulheres também que estão compartilhando esta live conosco, eu digo quem está nos acompanhando, que a Defensoria Pública, ela
ela disponibilizou o número 129. Funciona em horário comercial e qualquer mulher que ligar para 129 será orientada por uma defensora pública. Além dele, nós temos também o número do NUDEM, que é o Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher, cujo celular é DDD 21, o número é 97226-8267, onde essa mulher, caso tenha algum processo em tramitação, poderá ser orientada se a medida protetiva foi ou não aprovada, deferida, e caso não tenha feito o registro, vai ser orientada nas ações de família e nas ações penais. Tanto o Centro de Referência para a Mulher, Sueli Souza de Almeida, como o CIAM Marcelira, localizado no centro do Rio de Janeiro e administrado pelo governo do estado, como o CIAM Chiquinha Gonzaga, estão funcionando com teleatendimento e também é possível agendar um atendimento presencial no horário de 10 às 14 horas. Com isso, eu quero falar a todas as mulheres que estão nos ouvindo que, se você está vivendo uma situação bastante desrespeitosa, onde o seu direito fundamental de cidadania está sendo afetado, você que já está tão sobrecarregada de atividades, até porque as mulheres ainda assumem muito mais os afazeres do mundo privado do que os homens. Por mais que alguns homens já tenham avançado nessa direção para exercer o dever de cuidar e administrar também o espaço doméstico, muitos acham que estão fazendo concessões às mulheres, porque acham que a tarefa, desde o nascimento do mundo, caberia às mulheres. Então, por mais que tenhamos avançado no mercado de trabalho, sabemos que nós mulheres ainda somos mais precarizadas e menos valorizadas no recebimento de salários. Ainda existe uma desigualdade salarial. E esse tempo de isolamento, onde essa mulher está, além de cuidar de si, cuidar das crianças, ela acaba também tendo que cuidar de idosos e pessoas que acabam compartilhando essa vida doméstica, onde o peso doméstico acrescido das violências verbais, das violências psicológicas, das injúrias, das calúnias, difamações, agressões físicas e sexuais, deixa essa mulher com uma reduzida autoestima e achando que ela não tem uma rede comunitária, uma rede familiar ampliada que possa salvá-la ou possa retirá-la daquele ambiente que está realmente fazendo com que essa mulher não tenha esperanças, né, de uma vida livre de violência. Então, queremos aqui sugerir que é fundamental que, se você está vivendo uma violência conjugal, traga algum parente para estar contigo. Por mais que tenhamos que ter cuidado e exercer o distanciamento social ampliado, é importante que essa mulher não esteja sozinha com esse parceiro. Se ela não está conseguindo sair do ambiente doméstico, porque ele está controlando as ligações celulares, ele vigia todo o movimento dessa mulher, que ela consiga ampliar essa rede, falando com alguma amiga, algum familiar, e avisando o que está se passando com ela. É importante também que ela esconda qualquer objeto cortante, perfuro cortante, para que na hora que os ânimos se acentuam e que este homem, se aproveitando da relação de dominação, de assimetria de poder, ele acaba pegando algum objeto e se dirigindo contra ela, para evitar que algo pior aconteça. É importante que ela mantenha isso em segurança e, ao mesmo tempo, guardar os documentos pessoais e das crianças num outro espaço físico que não seja da casa dela. Quero avisar também que os abrigos, né, destinados às mulheres em situação de risco iminente de morte estão funcionando, e é possível também nos finais de semana ou no horário após as 8 horas procurar a Central de Ajuda do Poder Judiciário, que funciona no centro do Rio de Janeiro, para que uma avaliação seja feita e essa mulher possa estar num ambiente seguro com teus filhos até 17 anos, até passar toda a situação que requer uma decisão judicial, um cuidado maior, para que ela não retome e não possa retornar a este lar e viver uma situação cada vez mais veloz, cada vez mais insidiosa de violência que ela está passando. Então, eu quero aqui, para enfatizar que nós temos uma rede que está funcionando, a preocupação está crescente, sim, existe uma subnotificação. Eu sou da Comissão Especial de Segurança da Mulher, tenho dialogado com algumas delegadas de mulheres, elas têm me falado que os registros nas delegacias policiais, eles caíram.
nós não temos o mesmo volume de registro. Por quê? Porque essa mulher não está conseguindo sair do controle desse parceiro. Porém, aumentou muito os pedidos de socorro no Ligue 180, como também chamando a Polícia Militar. Então, qualquer vizinho, qualquer pessoa que viva no entorno dessa mulher, pode e deve intervir caso perceba um grito, perceba uma mulher vivendo uma situação de distanciamento total e de ninguém saber como essa mulher está. Caso ela peça socorro, você escute algum grito de objetos sendo arremessados contra ela ou dentro de casa, não hesite, chame 190. Para chamar a patrulha da Lei Maria da Penha, é necessário que a mulher já tenha uma medida protetiva aprovada, deferida. A patrulha só funciona para acompanhamento dos casos que já possuem medidas judiciais aprovadas. Se a violência está acontecendo e o vizinho que está querendo acionar desconhece se essa mulher tem ou não medida protetiva, o correto é ligar para o 190. Cada batalhão de polícia militar do estado do Rio de Janeiro tem 2 duplas de policiais preparados e treinados para acompanharem, monitorarem todas as medidas protetivas aprovadas pelos juizados da violência doméstica ou por juízes de comarcas que não possuem juizados, para verificar se ela está vivendo em segurança e salvaguardar essa mulher de uma possível nova violência. Então, finalizando, quero dizer que o Centro de Referência para as Mulheres, Sueli Souza de Almeida, tem funcionado com teleatendimento, temos realizado, sobretudo na área da saúde, para melhorar a escuta sensível do atendimento que até então é prestado, avisar que as 14 delegacias de mulheres do estado do Rio de Janeiro estão funcionando, as delegacias distritais, aquelas que são implantadas em cada bairro, elas também registram crimes de violência contra a mulher e estão funcionando. Os juizados da violência doméstica e familiar, que no estado do Rio de Janeiro, o total, nós temos 11 juizados, eles estão analisando, deferindo ou indeferindo medida protetiva. O Ministério Público, ele vem procedendo junto ao Poder Judiciário o pedido e acompanhando a aplicabilidade das medidas protetivas. A Defensoria Pública tem funcionado em todo o estado do Rio de Janeiro através do número 129, Polícia Militar 190 e o Ligue 180 agora tem um caráter também de denúncia, não só de orientação, mas também de denúncia, e eles têm encaminhado para as delegacias policiais, sejam as especiais como as distritais, todos os pedidos de socorro para aquelas mulheres que sequer desconheciam a possibilidade de acionamento do Ligue 180. Quero dizer que nossa equipe tem se encontrado toda semana, nós estamos muito atentos também aos e-mails, é importante que vocês acionem no Facebook a página do Centro de Referência para Mulheres, Sueli Souza de Almeida, e quero dizer que a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem demonstrado seu papel, seu compromisso ético-político na defesa de uma sociedade que não seja mais misógina, que não pratique tanto o racismo como o sexismo da forma estrutural que vem sendo feito, e que está também totalmente em desacordo a qualquer prática genocida, qualquer prática racista, xenofóbica, transfóbica, que vem afetando e que vem, na verdade, não respeitando os direitos singulares de cada mulher. Nós hoje aqui em São Gonçalo, eu moro em São Gonçalo, estamos muito tristes, porque nós tivemos a perda do jovem João Pedro, de apenas 14 anos, que foi vítima da violência do estado do Rio de Janeiro, onde, através de uma prática genocida, adentrou a comunidade de Itaoca, que integra o Complexo do Salgueiro, foi assassinado e teve seu corpo subtraído e escondido, levando a família ao desespero, e somente ontem foi encontrado no Instituto Médico Legal. Então, hoje, todas as autoridades defensoras dos direitos humanos, estamos, assim, atentas, exigindo não só a investigação e punição dos culpados, mas muito mais para denunciar que esta necropolítica tem ceifado vida de adolescentes e que também
o estupro praticado contra as meninas adolescentes tem aumentado muito. Só durante a pandemia, eu tive conhecimento e atendi 3 casos de adolescentes que sofreram estupro, adolescentes do sexo feminino, aqui em São Gonçalo, e a gente acredita que é só através dessa grande articulação que temos feito neste momento que estamos trabalhando mais virtualmente do que presencialmente, poderemos barrar, nos fortalecer, nos indignar, mas tirar força da indignação para gerar alguma coisa muito mais positiva, que chegue a essa mulher para dizer, ela não está sozinha, ela tem uma vida livre de violência, direito a uma vida livre de violência, e que esse sentimento que hoje a faz se sentir tão destruída emocionalmente pode ser modificada na medida em que ela compartilha com as entidades feministas que têm realizado um trabalho também anônimo, através do teleatendimento, como também com as equipes especializadas que são vinculadas ao Centro de Referência e Assistência às Mulheres, que são chamados CRM, CIAM ou CEAM, ou os demais organismos de políticas para as mulheres que existem no estado do Rio de Janeiro. Então, muito obrigada, acho que eu cumpri meu tempo, estarei aqui disponível para que, junto com as demais, possamos responder as perguntas que os ouvintes e telespectadores, as pessoas que estão aí compartilhando a live, possa fazer. Muito obrigada. Tá? Obrigada, Marisa. Queria lembrar as pessoas que estão assistindo que elas podem já ir escrevendo nos comentários se tiverem dúvidas, para, após a fala da professora Lília, a gente ler os comentários e responder. Queria agradecer pela sua fala, Marisa, pela sua fala diretamente às mulheres que podem estar numa situação de risco nesse momento, as instruindo sobre formas de proteção, né, nesse momento. Então, obrigada pela sua fala, obrigada também por trazer informações sobre o funcionamento da rede de atenção a mulheres em situação de violência. Nesse momento, a gente tem visto que muitas mulheres não estão sabendo, né, aonde procurar ajuda, a gente não sabe aonde ir, não sabe se pode sair de casa, se está aberto, se não está, quais as formas de contato remoto. Então, eu queria até pedir, eu vi que o Vantuil já colocou aí as informações do Centro de Referência de Mulheres da Maré, que também está fazendo atendimento psicossocial de forma remota. Então, tem aí o nosso telefone, ainda não está funcionando o telefone, a gente está vendo as questões aí sobre o Siga-me, mas a gente espera que até a partir da semana que vem já esteja funcionando, então telefone 3104-9896, mas a gente tem as redes sociais, tem a página no Facebook, Centro de Referência de Mulheres da Maré Carminha Rosa, tem o Instagram, CRMM Maré, são 3 M's aí no meio, CRMM Maré, e o e-mail crm.frj@gmail.com. Só entrar em contato com a gente, que a gente também pode oferecer orientação e atendimento psicossocial de forma remota, além dos outros serviços que a Marisa já mencionou. Bom, professora Lília, vamos lá, nossa última fala para a gente abrir para o debate. Boa tarde. Eu quero iniciar saudando a iniciativa do Núcleo de Estudos Políticas Públicas e Direitos Humanos Sueli Souza de Almeida, pela iniciativa das lives para a gente entender o tempo presente, né? Essa é uma questão fundamental, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Em vista da superação. Vocês estão me escutando bem? Cumprimentar as colegas do painel, Marisa, Manu, coordenadoras de serviços, né, pioneiros numa universidade pública e que integram a política pública para as mulheres, que eu tenho a honra e a satisfação de acompanhar desde a criação em 2004. Criação essa produzida pela iniciativa de Sueli Souza de Almeida, que, aliás, nomeia não só o núcleo, que foi a primeira diretora, como também o serviço, né, o Centro de Referência para Mulheres, Nilceia Freire, então, ministra da Secretaria de Política para as Mulheres, e Aloysio Teixeira, então,
reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? A junção dessas três figuras produziu, né, esse entendimento sobre a necessidade da função social da universidade pública, gratuita e laica, né, além de produzir conhecimento, prestar serviços à sociedade. Cumprimento também a Lívia, professora do NEP-DH, né, e a toda a audiência, saudações para todo mundo. Eu preparei aqui, para não me perder, uma pequena intervenção e consegui sistematizar 4 grandes destaques para animar a nossa conversa. E, Manu, você tem que me indicar quando o meu tempo de 20 minutos concluir, né? Mas, no âmbito dessa intervenção sobre mulheres e isolamento social, a pergunta inaugural, né, uma pergunta original, é sobre esta particularidade num contexto de pandemia, né, ou de disseminação ampliada de uma doença. O caminho que pretendo seguir aqui nessa nossa conversa trabalhará na junção, na intersecção do enunciado, mulheres e isolamento social, e a presente conjuntura, né? Tentando elaborar fatos dolorosos e inimagináveis no Estado democrático de direito. No Brasil, as mulheres têm sido particularmente atingidas com uma necropolítica ultraliberal, na qual a dualidade social e economia, né, sociedade e economia, imposta e reforçada pelo Executivo e Legislativo, 2 dos poderes republicanos, por meio de reformas, ela ganha contornos muito fortes, né, e apoiada também pelo Judiciário, né. Um ponto inaugural desse giro teve na chamada reforma do teto dos gastos públicos, a do fim do mundo, né, uma importante inflexão, porque o congelamento dos gastos públicos por 20 anos está apresentando a fatura hoje no nosso Sistema Único de Saúde, né? No desmonte das políticas sociais, das políticas públicas e dos serviços de atendimento à mulher, propriamente dito, né? Além do desmonte das políticas sociais em geral. Políticas essas que instrumentalizam direitos, né? Ou instrumentalizariam direitos. Bom, o marco do congelamento dos gastos públicos por 20 anos, ainda em 2016, logo após o golpe institucionalizado da presidenta Dilma Rousseff, né, processo marcadamente misógino. Aliás, a misoginia vai ser uma constante, né, num processo do tempo presente. Ao atingir a área da educação e da saúde, né, esse congelamento, ele produziu entraves na ciência, na produção do conhecimento, nas pesquisas básicas, né, e também o financiamento dos serviços de saúde que, embora tenhamos um sistema universal de saúde calcado em princípios básicos, né, ele foi sendo desmontado e as iniciativas todas de construção desse sistema foram sendo atacadas, né? E essa reforma também foi sucedida por outras reformas, a trabalhista, da Previdência, enfim, tudo desmontando a Seguridade Social brasileira, arduamente conquistada e formalizada na Constituição Federal de 88. A misoginia, né, ou o ódio às mulheres, tem solo na sociedade patriarcal, que renova no cotidiano as formas de opressão e atinge todos os sujeitos. As mulheres são, em maioria, as cuidadoras de idosas, enfermeiras, técnicas de enfermagem, sem que disponham de equipamentos de proteção individual, chamados EPIs, né? As mulheres têm inserção no conjunto das chamadas atividades do cuidado, da casa, dos filhos, do marido, das idosas. O desemprego, a fome e a crise têm expressão diária no cotidiano das famílias. No capitalismo,
Às mulheres cabe a responsabilidade das atividades de reprodução da vida, ainda que tenham inserção na chamada esfera da produção de bens. Dados das PNADs, também mencionado pela Lívia, né, revela a desigualdade de homens e mulheres na carga horária semanal gasta nas atividades domésticas. Mas a inserção diferenciada e desigual, também como mencionado pela Marisa, né, aponta um padrão de responsabilização dirigido à mulher, né, como se fosse uma ajuda a contribuição por parte dos homens. A pandemia e o isolamento social podem reforçar essa tendência de uma sobrecarga que não encontra compartilhamento concreto, remanejamento de tarefas propriamente dito e dos sentimentos correlatos. É preciso dizer, é preciso elaborar e compartilhar sentimento de impotência, de perspectivas futuras que não se pode vislumbrar, da ausência de planos alternativos no curto, médio e longo prazos, em face do Covid-19 e da posição do Brasil. A gente precisa dizer, a gente precisa formular, né? Do que se tem medo? Perguntava lá Marilena Chauí, num texto memorável na coletânea Os Sentidos da Paixão. E ela responde: temos medo da morte, temos medo daquilo imponderável, né? E o papel do Estado na proteção social das cidadãs e dos cidadãos? Qual é o papel do Estado brasileiro? Acontece que a proteção do Estado contra a crise destina-se prioritariamente aos bancos, à indústria, né? Aos setores produtivos, né? E as trabalhadoras desempregadas e o povo acaba por financiar e cair na armadilha da oposição trabalho versus saúde. Eu tenho que fazer uma ressalva, eu estou mencionando tudo no feminino, usando o feminino como universal, como um padrão universal, para provocar mesmo, né, essa intenção, um desconforto, já que o gênero masculino, o gênero do português, né, masculino, é o padrão universal. Não, eu vou usar o padrão universal, o gênero feminino. As iniciativas de renda básica, e eu estou falando aqui do financiamento, arduamente conquistadas, são criminosamente adiadas pelo Executivo e distribuídas seletivamente. No caso da pandemia, a disseminação ampliada do vírus atinge o coletivo. É uma questão sanitária, mas a narrativa oficial é de que o âmbito econômico se sobrepõe à vida e os fortes sobreviverão, os idosos, né? Aqueles que tenham comorbidades, esses são dispensáveis. Os pobres são dispensáveis num determinado número, porque tem um número muito grande, né? No Rio de Janeiro, as mulheres moradoras de favelas veem seus filhos serem assassinados nas operações policiais. Ontem, João Pedro foi assassinado em uma operação policial da Polícia Civil e da Polícia Federal, de acordo com informações da Folha de São Paulo. A violência contra as mulheres e o feminicídio tem crescido pelo fato do lar e a família serem lugares de vitimização das mulheres, combinada com o desmonte do serviço de atendimento às mulheres em situação de violência. A violação dos direitos é rotineira, extensiva e ampla para mulheres pobres, negras e moradoras de favelas, né? Direito individual e direitos sociais não deveriam se opor. São constitutivos e constituintes da vida digna, e fazem parte do campo dos direitos humanos, declarados há décadas e convalidados pelo Estado brasileiro. A sistemática violação dos direitos humanos pelo Estado brasileiro, em qualquer dos âmbitos da federação, é uma ferida que sangra e purga, de modo particular, nas mulheres. A narrativa oficial sintetizada na manifestação do ministro da Economia em defesa do princípio da liberdade individual do presidente, do direito de ir e vir, ele tem o direito de sair e correr o risco, não está contaminando ninguém, né? E ainda, a narrativa do "e daí?", vocalizada pelo presidente em resposta ao número de óbitos de brasileiras e brasileiros do país que ele preside, revela um projeto genocida de erradicação do outro,
pobres, idosas, idosos, mulheres, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, e as índias e índios. Populações que têm sido mencionadas pelo mandatário com frases criminosas que estimulam o cultivo ao ódio. Ontem foram 1.179 pessoas que morreram. E esse mandatário perverso faz piada. Faz piada sobre o uso da cloroquina. É desalentador. Sobretudo porque sabemos que existe subnotificação em razão da pouca disponibilidade de testagem, em função da incapacidade do Estado brasileiro e das autoridades sanitárias, não obstante o esforço de algumas poucas instituições de saúde, né, aquelas integradas pelo SUS, sobretudo, de enfrentarem essa tragédia. Não se trata de oposição indivíduo-sociedade. Os direitos incidem sobre o indivíduo que tem raiz e efeito na sociedade. Foram conquistados por meio de lutas e embates entre o interesse individual e o interesse coletivo. São objeto de luta cotidiana para a sua defesa, conquanto os poderes republicanos insistem em desmontar todo o sistema de proteção social brasileiro, consagrado na Constituição Federal de 88. A correlação de forças desse bloco histórico parece ter como objetivo o extermínio do povo, da mata, dos oceanos e de todo o pensamento científico, sobretudo aquele oriundo das ciências humanas, que insistem em ponderar criticamente sobre os fatos. Na pandemia, a irresponsabilidade individual atinge a sociedade. Por esse motivo, é necessário observar a orientação da OMS e da ciência. Não sair de casa, sobretudo, significa contribuir para o achatamento dessa curva, né, para que menos pessoas tenham a necessidade de procurar os serviços de saúde e terem acesso, né, a respiradores, que não temos. Nós sabemos, como diz o Drauzio Varela, nossa indústria consegue montar um avião, construir um submarino nuclear, fazer de tudo um pouco, mas não pode construir um respirador e distribuir isso. É fantástico isso, é fantástico. As mulheres têm uma aproximação maior no ambiente coletivo em razão da socialização feminina, enfatizar multitarefas, e visam a família, a vila, a rua, o condomínio, as bicas coletivas, as hortas comunitárias, o comum de que fala Silvia Federici, uma autora feminista, né? Os comuns, aquilo que não deve e não pode ser expropriado, cercado, dividido. Todas essas ações caras ao capitalismo, eles precisam ser dominados, eles precisam ser controlados pelo Estado misógino. Bom, esse panorama geral e meio raivoso, né, pretende destacar 4 questões, né? A primeira, a vitalidade do patriarcado. O patriarcado pulsa na sociedade contemporânea e amplia as relações de opressão. O patriarcado é um potente esquema de dominação e exploração das mulheres, o que não significa que os homens não estejam submetidos, né, ao patriarcado. Homens e mulheres são oprimidos na sociedade brasileira, ainda que de formas diferentes e desiguais. Trata-se de entender a forma particular com que atingem esses sujeitos, né, essas relações de opressão, que são situados historicamente na vida social. O capitalismo precisa do patriarcado e do racismo para sustentar um projeto colonial eugênico tão bem sintetizado na cegueira e ojeriza com que setores da sociedade têm encarado o outro, o divergente, o dissonante, né? Por exemplo, o feminicídio é um efeito do patriarcado, né? A violência obstétrica, a mortalidade materna no Covid-19, a violência contra a mulher, a violência sexual, né? A homofobia, o racismo. Um outro destaque diz respeito ao sentido das mulheres, né? É um sentido plural,
né, que visa derrubar essencialismos biológicos e naturalizados. A urgência de pensar em mulheres a partir da ideia do nó, formulado por Eliette Safiotti, ou ainda na interseccionalidade, né, em que se combina as relações sociais de classe, gênero e raça. As mulheres negras são vítimas preferenciais da violência sexual em razão do seu corpo ser apropriado como objeto de cama e mesa desde do êxodo forçado dos países africanos na empreitada colonizadora, né? A Lélia Gonzalez trabalha muito bem, né, com essa denúncia. Um terceiro destaque diz respeito entre a cisão da produção de bens e a reprodução da vida, né? No surgimento do modo de produção capitalista, no contexto da acumulação primitiva, do cercamento e da expropriação da terra, a produção da vida transformou a organização da sociedade e marcou essa cisão, o que aprofundou a divisão entre as mulheres e entre os homens e as mulheres. As mulheres couberam a reprodução da vida com a ideia de que esse trabalho é por amor, né? Então, o trabalho doméstico é um trabalho por amor. Claro que essa ideia desonera o capital e o Estado na provisão de recursos que permitam outra inserção das mulheres no mundo do trabalho. O trabalho doméstico é trabalho não pago, conquanto essencial para o funcionamento do núcleo familiar e da sociedade. Federici defende a remuneração do trabalho doméstico em vista de sua valorização na sociedade capitalista, que poderia permitir a ampliação do uso dos comuns. Estou quase terminando. Isso tudo foi para ver o tempo. O quarto destaque diz respeito ao isolamento. O isolamento parece estar em desacordo com as atividades das mulheres, né? Os coletivos de mulheres com expressão mundial têm reposicionado as bandeiras feministas limitadas à luta pela igualdade e desenraizadas do projeto de emancipação social. O capitalismo tem mostrado o seu esgotamento e aqueles e aquelas subjugados pelas ações da necropolítica têm que organizar uma forma alternativa em que se recomponha, a humanidade dos sujeitos. Rita Segato fala de dois grandes projetos, né, em disputa. O das coisas, onde somos consumidores e os valores são a produtividade, a competitividade, a acumulação e concentração. E, em contraposição ao projeto das coisas, ela fala do projeto dos laços, que produz o sentido coletivo, o sentido de comunidade, e tem na amizade um valor fundante. É preciso restaurar esse sentido e combater a pedagogia da crueldade sustentada pelo odioso projeto da coisa, né? Do ter se sobrepondo em detrimento do ser. Estamos em isolamento, mas não estamos sós. É preciso falar, construir narrativas, práticas e viver solidariamente com as nossas diferenças, buscando mitigar e combater as desigualdades, o que somente será possível em outra sociedade. Encerro com uma frase de um poema de Brecht, em vista de uma ofensiva feminista de resistência e de luta. Nada é impossível de mudar. Desconfiar do mais trivial na aparência singela. Examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural. Pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural. Nada deve parecer impossível de mudar. Bertolt Brecht. Obrigada. Obrigada, professora Lília Puggi.
Bom, então a gente pode agora abrir para as perguntas. Eu não estou vendo nenhum comentário aqui no Facebook com perguntas por enquanto, a gente vai aguardar. Professor Vantuil, obrigada por colocar aí os contatos dos serviços. A Marisa colocou aqui no nosso chat as informações sobre os serviços, os diversos serviços de atenção a mulheres em situação de violência. Então, se você puder ir rodando aí enquanto a gente abre o debate. A minha sugestão é que cada uma de vocês faça perguntas umas para as outras. A gente vai aguardando os comentários do Facebook. E realmente é um momento muito grave, né? Tudo que a gente está passando. Eu penso que é o pior dos mundos a gente enfrentar uma pandemia de coronavírus num governo como o que a gente tem hoje, né? E todas as atrocidades que a gente tem visto, como a professora Lilia falou, esse desmonte da Seguridade Social, que não é de hoje. No entanto, eu penso que, apesar de a gente não ter aqui apresentado nenhuma questão nova, tudo que a gente falou aqui nesse momento é parte do nosso discurso nos últimos anos, principalmente desde o golpe institucionalizado aí contra a presidenta Dilma Rousseff. Eu penso que nesse momento do coronavírus, essas questões que vocês apresentaram, elas têm se intensificado, né? Eu queria que a gente pensasse exatamente isso. Quais são as especificidades nesse momento de pandemia em relação às questões de gênero, em relação às questões das mulheres, que a gente tem visto se intensificar? Como a Simone de Beauvoir falou, basta um momento de crise para que os direitos das mulheres sejam questionados. A gente tem que ser vigilante e lutar pelos direitos das mulheres o tempo inteiro. E é um grande momento de crise que o mundo inteiro está passando, e o Brasil também, especialmente, né, no governo como o nosso. Então, queria que vocês pudessem falar um pouco mais sobre as especificidades em relação às questões das mulheres, nesse momento de Covid, nesse momento de crise sanitária que a gente está vivendo, política, econômica, social. A gente sempre soube que desigualdade social matava, e nesse momento a gente vê a intensificação da capacidade letal da desigualdade social. Acho que a Manu congelou. Você estava congelada, Manu. Eu sei, aqui no Facebook não aparece, só para gente que aparece. Tá. O Facebook rola. Foi a informação que eu tive. Então, eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre as especificidades das questões das mulheres, as questões de gênero nesse momento da crise da pandemia do coronavírus. E também, acho que todas vocês falaram um pouco, mas também apontar caminhos possíveis, né? O que a gente pode pensar nesse momento, nessa crise, no governo que a gente tem, com o que a gente tem, né? Sem soluções mágicas que a gente sabe que não vão existir, mas na prática, que soluções possíveis a gente pode pensar para o enfrentamento às questões das mulheres e às questões de gênero na nossa sociedade? De que forma a perspectiva de gênero pode estar presente nas ações em saúde, nas ações econômicas, nas ações sociais? Enfim, ficam essas perguntas. E na live tem 3 comentários, mas, enfim, nenhuma pergunta por enquanto. Então, eu sugiro que vocês façam as perguntas entre si primeiro, quem tiver perguntas, e depois a gente abre para as respostas, pode ser? Enquanto isso, de repente, alguém comenta aí na live também, nos comentários. Posso iniciar? Então, eu quero fazer uma pergunta para a professora Lívia, né? Eu tenho conhecimento que você trabalhou na Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres em determinado período histórico.
onde essa secretaria existia e estava sendo potencializada de recursos e motivando os municípios deste imenso Brasil a implantar conselhos municipais de defesa dos direitos das mulheres e organismos de políticas para as mulheres. Nós sabemos que, com todo o esforço, né, que foi feito, nós não chegamos a ter uma política de Estado. E, no meu entendimento, para que haja uma política de Estado destinado às mulheres, é necessário duas questões: vontade política e orçamento público. O que nós vimos em tempos atrás, porque atualmente há um desmonte, nada estamos vendo, o que existia eram ações pontuais de abertura de chamamentos públicos e editais para financiamento, melhoria e reforma dos equipamentos destinados ao atendimento às mulheres. Então, gostaria de ouvir a Lívia para que ela falasse um pouco, né, sobre política de Estado e política de governo e tentar trazer esse debate para os dias atuais, onde nós estamos com um Congresso Nacional que está travancando várias pautas históricas defendidas pelos movimentos feministas brasileiros, sobretudo a questão do aborto, né? Como também como é que você vê a não existência de uma secretaria própria e o redirecionamento dos recursos antes aportados estarem sendo descentralizados para outras áreas de governo e deixando que nós possamos assistir um cenário sem qualquer esperança, na medida que esse governo misógino e genocida tem realmente tido o entendimento e estabelecido o seu projeto político, que é justamente não vislumbrar as mulheres enquanto sujeito de direitos e querer que essas mulheres sejam belas, recatadas e do lar e possam retornar à esfera do privado. Então, falar um pouquinho da política de Estado e da política de governo. Ok. Mané, é para eu responder ou a gente vai fazer uma rodada de perguntas? Como que você pensou? Eu vou sugerir a gente fazer uma rodada de perguntas, que aí, quando a gente responder, a gente responde todas para agilizar o processo um pouco. O que vocês acham? Ok. Então, eu vou fazer minhas perguntas. Eu tenho uma pergunta para a Marisa, né, que eu acho, assim, admirável, né, a força que ela tem de estar na frente da atuação nesse contexto, de tentar estar articulando tudo que tem de instrumento disponível para estar efetivando aí os direitos das mulheres a uma vida sem violência. Mas eu queria saber, você trouxe muito o que está porém as mulheres como elas acessarem. Eu queria saber se não está funcionando na sua análise, o que precisava que estivesse sendo feito, implementado, que você sente falta aí no cotidiano, como instrumental para conseguir estar ao lado das mulheres no enfrentamento à violência que elas sofrem. Eu tenho uma pergunta também à professora Lília, em relação, diante de todo esse contexto, né, que nós estamos falando, eu concordo muito com você que é isso, assim, né, falta a gente também o movimento, inclusive, além de Estado, além de demandas, né, meramente políticas, precisa também ter um projeto, né, um projeto político. Nesse contexto de pandemia, de isolamento, como você imagina que a gente possa se manter unidas, né? Você disse assim, né? Isoladas, mas não sozinhas. O que você, se você tem tido experiência ou de propostas assim, do que nós devemos fazer, pra, né? Né, são um dos instrumentos, se existirem outros instrumentos disponíveis. É isso. Eu também tenho perguntas para fazer. Na direção do que Marisa perguntou para a Lívia, eu queria que a Lívia falasse da experiência dela na Secretaria de Política para as Mulheres, né? Toda aquela dinâmica de construção de política de Estado, de projetos, né? De uma rede capilarizada de atenção às mulheres em situação de violação dos direitos, né? Concertando os diferentes setores e entes da federação. Eu tenho muita curiosidade neste desenho de política que você teve
in loco, né? Marisa, eu gostaria de saber também de você a respeito de toda a dinâmica que os organismos governamentais e não governamentais estão tecendo, estão construindo, né, para facilitar o acesso das mulheres, né, aos serviços, né? É uma situação que a gente tem que reinventar um atendimento remoto, né, um encontro remoto, é uma urgência de respostas diretas e imediatas, inimagináveis, né, quando o inimigo está ao lado, né? Então, em que medida a gente pode conhecer e fortalecer essas iniciativas, né? Eu sei que você faz parte, como eu, da Comissão Especial de Segurança da Mulher, mas para além das iniciativas no âmbito desta comissão, né, e dos organismos governamentais e não governamentais, a capilaridade disso nesse contexto, nessa conjuntura de desmonte. Conjuntura essa que vem desde, no caso do Rio de Janeiro, acho que 2000... Quando é que você saiu mesmo de lá? Desde esse tempo. 2015. Isso, desde esse tempo. Então, eu gostaria também de te ouvir a respeito disso. Ok. Então, a gente pode responder, acho que seguindo a mesma ordem, Marisa, Lívia e Lília Pugi. Não seria melhor a Lívia, porque foi a primeira pergunta foi destinada a ela. Pode ser, Manu? Pode ser, Lívia? Na ordem anterior, tá? Lívia. Pode ser. Tá, ó, acho que... Tá, obrigada, Emanuele. Então, discutir políticas públicas para as mulheres, né, também demanda a gente pensar que elas são, na verdade, um meio de efetivar direitos das mulheres. Então, se a gente olhar o histórico dos próprios direitos das mulheres, a gente vai ver que esses direitos são reconhecidos pelo Estado de forma muito recente, na verdade, na história, né? Se a gente olhar o Código Civil de 1916, a mulher ainda era considerada relativamente como uma criança, né? Ela precisa ainda de autorização do marido para trabalhar, enfim, ela não tinha autonomia sobre os ganhos que ela tinha no trabalho, né? Quem gerenciava era o marido, enfim. Só com o Estatuto da Mulher casada que ela vai ganhar um reconhecimento, uma maioridade, né? Então, a gente só em 77 vai ter a lei de divórcio, e só no início da década de 80, com o fim da ditadura militar, que a gente consegue ter uma vazão da luta das mulheres, que até então as mulheres estavam organizadas nos movimentos clandestinos de luta, né, contra a ditadura militar, né, pegando em armas, inclusive, né, muitas foram torturadas, assassinadas, e quando a gente tem, né, a abertura após a lei de anistia de 79, as mulheres começam a demandar também outras lutas específicas que as necessidades específicas das mulheres. Então, na década de 80, a gente vai ter, em 85, a conquista em São Paulo da criação da Delegacia das Mulheres, né, que o Temer disse que ele criou, mas quem criou foi o movimento feminino, com muito esforço, com muita luta, né, com muitas manifestações que o movimento conseguiu a efetivação desse direito. E foi com essa luta, com essa organização, que na Constituinte de 87, que nós tivemos a Constituição de 88, nós tivemos o reconhecimento de que homens e mulheres são iguais perante a lei, né, que até, inclusive isso foi um debate, né, ainda se queria colocar homens iguais, as mulheres brigaram que essa palavra das mulheres por saber que homens serem iguais não é sinônimo de homens e mulheres serem iguais, né? Isso que a Lília trouxe, né? Essa falso discurso, né, de que o homem seria igual à humanidade, na verdade, não é nenhum falso discurso, é um real discurso patriarcal, né, que transforma o homem apenas como sinônimo de humanidade e descarta todo o resto como não humano, como, né, aquilo que
é objeto e que é controlável por esse patriarcado. Então, na Constituição, a gente tem então, uma gama de direitos, inclusive sexuais, reprodutivos, que são oriundos dessa pressão do movimento feminista, com articulação que vai ser conhecido como lobby do batom, que são das poucas, né, deputados estavam ali, que constituíam 5% ali, mas ainda vão faltar direitos, né? Faltar direitos, eu falo aqui um pouco na perspectiva do pensamento direito achar na rua, que a gente acredita que os direitos são exatamente a expressão desses sentidos de fim de opressão, né? De libertação de situações de opressão. Então, que estão aí nessa construção da articulação dos movimentos sociais, não necessariamente estão reconhecidos em leis, né? E que as leis elas vêm fazer são apenas reconhecer. E a gente vai ter muitos direitos ainda não reconhecidos, como a questão do direito ao aborto, por exemplo, o direito a se reproduzir de maneira geral. A gente, então, tem a Constituição de 88, mas vai demorar muito tempo para muitos desses direitos se efetivarem, somente em relação à violência doméstica, né? A gente vai ter apenas a lei dos juizados especiais cíveis, que na verdade vai tratar a violência doméstica como um crime de potência ofensiva. E aí a gente vai continuar tendo, então, inúmeros assassinatos, inúmeras situações de violência doméstica, e de forma bastante invisibilizada, pouco, né, tratada no espaço público, como um problema realmente social, um problema realmente de Estado, inclusive. E é apenas com essa pressão, mais uma vez, movimento, inclusive articulado em cima de uma estratégia internacional de denúncia do Estado brasileiro, no caso específico da Maria da Penha, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, a gente vai ter uma conjuntura favorável que vai ser exatamente em 2002, a vitória do presidente Lula nas eleições, a gente tem um contexto favorável, então, da criação de um ministério específico que pense e elabore políticas públicas voltadas às demandas das mulheres, estaria políticas para as mulheres. E em 2013 a gente tem esse ministério e ele vai passar a também se organizar de forma a elaborar suas políticas, além de um mero, a gente fala de governo, que é isso, né? A partir de uma pauta daquela gestão. Ele vai criar mecanismos democráticos de diálogo com a sociedade, de forma a criar pautas que, a partir do momento que são representativas do que é demanda da sociedade, elas possam também ser, então, a política de Estado, no sentido que, independente de qual governo seja ali, essa é a política que deva ser implementada pela sua própria legitimidade da forma que foi construída, né? Então, as conferências das mulheres, elas articulavam as mulheres desde lá da ponta, nos municípios, nos estados, depois tinha, né, na Conferência Nacional em Brasília, e daí eles se tiravam um plano nacional de políticas públicas para as mulheres. Esses planos depois passavam pelo legislativo para se transformar em lei, exatamente para ter a obrigatoriedade de execução por parte do Estado das políticas públicas a partir do que estava ali programado. É claro que as gestões já desse momento não vão ser perfeitas, a gente vai ter os buracos exatamente porque é uma gestão que também se constitui a partir de uma articulação política de rearranjo com setores da direita, com setores patriarcais que não têm, em que vai ser, então, um governo em disputa, né? Então, assim, as coisas não vão ser dadas, né? Na verdade, o movimento vai estar sempre em cima para que a sua perspectiva, as suas demandas sociais sejam realmente aquelas que tenham espaço nesse governo. Então, as coisas vão ser dadas, vão ser colocadas logo de cara. Então, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, em que pede seu status, ministério, ela não vai ter um orçamento, vai ter um orçamento ainda menor, pequeno, de outros setores, né? Então, a gente vai começar, na verdade, devagar, né? E muitas das políticas ainda vão estar de forma pontuais, como editais, e vai ter essa crítica nesse momento, né? De você, de fato, conseguir elaborar, conseguir colocar em prática exatamente aquilo que estavam nos planos. E por isso que o corte, né, quando a gente chega nesse momento, de algo que estava numa construção, uma construção difícil, sempre em disputa, e a passos pequenos, quando você chega no momento em que
essa política começa a ganhar ritmo e começa a crescer, e você vem com um golpe de 2016, é um golpe também exatamente nessas políticas, né? Ou seja, você tem um rompimento com esse projeto de uma forma muito precoce. Então, no momento que a gente era exatamente o momento que a gente precisava mais fortalecer, colocar mais recursos, exatamente para dar viabilidade para os instrumentos que a gente precisava, especialmente no enfrentamento à violência contra a mulher, mas não só no enfrentamento à violência, que esse é o ponto ápice, né, que ele fala assim, ao menos a gente não quer morrer, né, mas tem muitas outras coisas que a gente consegue, que são um trabalho que é viver também, viver em dignidade, né, viver e viver em dignidade, todos os outros instrumentos que nos viabilizam para as mulheres isso. Aí a gente tem esse desmonte, né? Você tem o fim da secretaria como um ministério, ele passa a integrar um outro ministério apenas com uma coordenação, você tira o corpo de profissionais que estavam à frente, os cargos de direção e que tinham formação técnica e científica sobre a temática e colocam apenas figuras do grupo político que toma a frente, figuras bastante associadas exatamente ao antidireito das mulheres, né, exatamente ao fundamentalismo religioso, que vem negar às mulheres essa condição de ser humano, de digno, de pessoas que possam ter entes de vontade, de desejos, e aí você tem uma antipolítica, na verdade, de direitos das mulheres, que eu acho que a gente está vivendo nesse momento. Então, eu olho muito as poucas coisas que acontecem, assim, que se tem, como um disque e tal, ainda com migalhas que não efetivamente respondem à demanda, né? Você ter um canal de denúncia, mas você denunciar e o Estado não oferecer a proteção que é prometida nesse momento, você coloca a mulher mais em risco do que antes. Então, assim, a gente tem que ter o instrumental garantidor que realmente garante essa proteção para essa mulher quando ela procura o Estado. E a gente vai, quem está na ponta, e aí eu gostaria de ouvir a Marisa, eu acho que a gente encontra ainda muitos obstáculos. É isso, acho que já falei demais, espero que eu tenha respondido o que foi pedido. Isso, obrigada. Obrigada, professora Lívia. Marisa, tem um comentário aqui da Adma que eu acredito que seja direcionado a você, então eu já vou ler e aí você inclui nas suas respostas, pode ser? Pode. Em tempos de pandemia, os centros de atendimento têm se adaptado e estão atuando com atendimento remoto às usuárias. No entanto, o acesso de muitas delas ao serviço é dificultado devido a não terem acesso a computadores ou até mesmo a smartphones. Como lidar com esse desafio? Obrigado, Adma, por você lembrar de assunto tão importante, e aproveito para responder a Lívia, porque ela me perguntou o seguinte: você disse o que está funcionando e o que não está funcionando. Primeiramente, todos os serviços dedicados ao atendimento às mulheres e na área da assistência social não tinham nenhum aporte tecnológico que pudesse fazer com que funcionássemos com a rapidez necessária. Eu entendo que o atendimento às mulheres em situação de violência, ele deve ser considerado essencial. É uma política essencial. Nós estamos assistindo ao aumento do feminicídio, estamos verificando a subnotificação na delegacia, as mulheres não têm chegado nas delegacias, temos, através dos cursos ficha única de notificação compulsória, sensibilizado os profissionais que estão nos plantões de atendimento do SUS, mas eles têm relatado durante as aulas a dificuldade de terem tempo, inclusive, para preenchimento da ficha única de notificação compulsória de violências interpessoais e autoprovocadas. E eu tenho percebido que o desmonte que já foi feito da Política Nacional de Assistência Social, que por desdobramento atingiu também os estados e municípios brasileiros, deixaram com que toda essa base, toda essa estrutura de atendimento realizada pelos CRAs, que são Centros de Referência de Assistência Social, que estão lá na porta, próximo àquela moradora, como também os CREAs, que são os Centros de Referências Especializados de Assistência Social, que lidam com a média e com a alta complexidade, estão totalmente desaparelhados. E neste contexto, que as mulheres perderam renda, muitas eram invisíveis sociais,
sequer tinham condições de requerer o benefício emergencial por não ter smartphone, por não ter internet, por não saber mexer, e começaram a procurar a Caixa Econômica até para iniciar o processo de reivindicação do benefício. Muitos benefícios ainda não foram aprovados na sua primeira etapa. Muitas mulheres sequer souberam se vão ser beneficiadas. Conheço outras que nem reivindicaram o direito que elas possuem. Então, eu percebo que o desmonte feito com a política de assistência social, Liv e Adma, reflete justamente nesse desaparelhamento, neste abandono e na falta de investimento em projetos e ações que permitiriam aos assistentes sociais e psicólogos lotados na política de assistência estar lá na ponta, seja fazendo remotamente, mas emergencialmente para algumas comunidades que não têm acesso à inclusão digital, realizar esse trabalho da inclusão nos benefícios sociais. Outro fato que não está funcionando, e eu percebo uma dificuldade muito grande, é que a Justiça havia prometido, né, o retorno dos processos eletrônicos. Então, chegou a abrir no mês de maio e fechou. E muitas mulheres estão dizendo que elas se sentem muito acuadas em sair de suas casas, cujos agressores têm sido violentos, e poderem serem responsabilizadas por alienação parental. Então, muitas já nos procuraram através do teleatendimento, pedindo orientação de como elas podem iniciar um processo de guarda, de poder familiar, de guarda e responsabilidade a favor delas, para que pudesse estar garantido a saída dessa mulher com seus filhos em segurança. E a Justiça voltou a fechar, né, a possibilidade de abertura de processos eletrônicos. Os processos físicos, eu sei que desde o início da pandemia estão suspensos, para evitar que as pessoas se locomovam até os fóruns de cada cidade desse estado, mas os eletrônicos, que poderiam ser considerados como processos novos, estão sendo inviabilizados. Então, eu acho que isso está fazendo uma falta muito grande, e muitas mulheres estão falando que preferem viver com o agressor do que correr o risco de amanhã responder por alguma negligência ou porque inviabilizar o acesso deste homem à visitação dos filhos. Nós temos orientado que mesmo aquela mulher que mora em área de risco e não quer procurar uma delegacia para fazer o registro de ocorrência, ela pode pedir medida protetiva através da Defensoria Pública. As medidas têm realmente funcionado, eu tenho acompanhado, tanto tem sido analisado como deferida, os oficiais de justiça têm ligado para os supostos autores para notificação das medidas deferidas pela juíza ou juiz, como também eu tenho acompanhado algumas prisões que já foram decretadas durante a pandemia em função de descumprimento de medida protetiva. Tirando as medidas protetivas, a parte penal está totalmente paralisada em função da pandemia, e as mulheres estão nessa expectativa de quando que o processo iniciado através de um registro vai, de fato, ser aceito pelo Poder Judiciário. Então, nós temos algumas questões importantes. Eu percebo que a falta de aporte de recursos econômicos traduz esse abandono dos equipamentos da área social, né, fazendo com que a política de assistência social desenvolvida em cada cidade desse estado não tenha recursos para o real funcionamento. Muitos municípios, quando decretaram, seja o distanciamento social ampliado, seja o isolamento através do lockdown, eles não caracterizaram a assistência social como política pública essencial. E na medida que não é serviço essencial, você não recebe recursos para funcionamento. E a dificuldade apontada pela ADMA, desta exclusão digital, que traduz a falta de aporte econômico, de recursos econômicos para que essa mulher possa ter a internet, ter dados móveis, às vezes mora em algum território que sequer o sinal de internet chega lá. Eu moro em São Gonçalo, como muitos sabem. Aqui nós temos 92 municípios. Grande parte desses municípios não tem sinal de internet. Então, não adianta nem você ter seu smartphone se a internet não chega lá no bairro Cala Boca, no bairro de Monjolos, bairros mais distantes, lá dentro do Jardim Catarina,
porque essas mulheres ficam totalmente ilhadas, né, sem recurso tecnológico e sem poder sair, em função até do lockdown que aqui em São Gonçalo foi decretado desde o dia 11 de maio. Então, acho que eu respondi a Lívia, e prossigo agora respondendo a Lília, quando ela pergunta como que os organismos de política para as mulheres, como que os municípios estão se organizando através de suas políticas locais para a garantia da assistência remota ou presencial às mulheres que estão em sofrimento. O CEDIM, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, no qual eu já tive a honra de presidir no ano de 2015, tem realizado ações muito valorosas. No último dia 7 agora, né, 7 de maio, houve um grande encontro virtual reunindo 77 municípios. Tá? Nós conseguimos reunir 35 organismos de política para as mulheres e 42 conselhos municipais de defesa do direito das mulheres. A resposta foi além do esperado. Foi uma reunião muito proveitosa, porque as coordenadoras e conselheiras municipais estavam se sentindo muito abandonadas. Muitas relataram que não encontram dentro da política pública municipal uma voz, né, uma resposta às suas demandas, por terem recursos, né, para terem recursos, aliás, que permitam o atendimento remoto. Eu tenho conhecimento que alguns centros de atendimento à mulher estão funcionando presencialmente. Um deles é o C11 Usuanjo, em São Gonçalo, que funciona todos os dias de 10 às 14 horas, e o Movimento de Mulheres São Gonçalo, que está também realizando atendimento de emergência presencial, de segunda a sexta-feira, de 9 às 17 horas. Mas esse é um esforço sobre-humano, haja vista que os profissionais também estão correndo risco, e a expansão da pandemia tem deixado todos nós muito inseguros. Mas por mais que estejamos inseguros, eu falo sempre, existe um bem maior, acho que um bem coletivo. Além da nossa vida individual, existe a vida de tantas mulheres, sobretudo empobrecidas e negras, moradoras de periferia e favela, onde elas ficam totalmente sem esperança, sem motivação. Então, os organismos têm dado essa resposta. Teremos outra reunião no dia 28 de maio, que eu até aproveito aqui para convidar tanto a mediadora quanto as duas professoras. Vai acontecer uma ampla reunião dia 28 de maio, através de uma plataforma digital, por videoconferência, e vai reunir, esperamos, até 100 representantes municipais para que façamos um protocolo e possamos exigir também, seja dos governos municipais como do estadual, investimento na política pública de atendimento às mulheres, como hoje o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente se reuniu, foram mais de 4 horas de reunião, e deliberou por um documento muito importante, que vai ser encaminhado ao governo do estado, pedindo que a atenção às crianças vulneráveis, meninas e adolescentes, e também às mulheres adultas, sejam dado prioridade no governo. E quero dizer, principalmente a Emanuele, que a desigualdade social só vai ser enfrentada e superada quando enfrentarmos a violência contra a mulher. A violência contra a mulher é um grande marcador de desigualdade. Esse marcador de desigualdade, ele tem que ser dissipado a partir de uma ampla política de prevenção e promoção de direitos. Depende muito do investimento público para isso. Como eu vou passar a palavra, eu não fiz uma pergunta, Lília, vou aproveitar e fazê-la. Você falou muito bem do avanço no marco legal. Nós temos realmente uma legislação bastante ampliada, tivemos 4 conferências nacionais, a última aconteceu junto com o impeachment da Dilma Rousseff, que foi vítima da misoginia. O que aconteceu com a Dilma jamais aconteceu com nenhum outro líder nacional, né? Ela foi vítima do escárnio, né? Da zombaria, da difamação, do desrespeito da imagem da Dilma, a forma como eles faziam piadas, como disseminava a imagem da Dilma como se fosse uma péssima representante por ser mulher ou por não ter o padrão de beleza europeu tão defendido ainda por algumas elites brasileiras, e que durante esse impeachment aconteceu a 4ª conferência. Eu estava lá em Brasília,
foi em maio de 2016, e desde então não tivemos mais conferência, e o terceiro Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, ele não tem mais vigência. A vigência dele acabou em 2015. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, sabendo do cenário nada animador, né, vivendo um projeto político, porque estamos vivendo uma disputa de projeto político. A desigualdade e o poder extremo de um ditador faz parte de um projeto político de sociedade. Quem apoia as propostas defendidas pelo governo federal, eles estão legitimando a força, a coerção, o uso da arma, o uso da bala, o uso do poder dos corpos das mulheres, a apropriação indevida desses corpos, a definição a quem pertence o espaço de poder. Cada dia mais eles falam que essa cultura tem que ser heteronormativa, ela tem que ser determinada e conduzida pelo poder do macho, da força e das armas. Dentro desse contexto, o que você pode falar para nós, na medida em que nós tivemos algumas leis aprovadas recentemente, como a lei da pornografia de vingança, como também a lei de importunação ofensiva ao pudor, recentemente aprovadas pelo Congresso Nacional no ano de 2018. Então, como é que você avalia essa normativa legal avançada, a ausência de políticas públicas nacional, estadual e municipal, e os movimentos feministas exercendo essa força na agenda pública para tentar fazer o contradiscurso, e qual seria a saída possível para tudo isso? Obrigada. Obrigada, Marisa. Eu queria só acrescentar que tem mais um comentário da Juliana Vargas, perguntando se os registros estão sendo feitos online. Eles estão, a Marisa já colocou no nosso chat o endereço. Eu queria que, por favor, professor Vantuil, coloca o endereço onde os registros podem ser feitos na tela. Eu estou dando Enter aqui e colocando de novo para ficar mais fácil aí. Tem mais um comentário aqui, parabéns. Professora Lília, por favor. Nossa, são tantos elementos para a gente, enfim, organizar aqui uma narrativa. Vou começar pelo começo, a questão da política de Estado e a questão de política de governo. Vocês me escutam? Logo que este presidente foi eleito, né, eu tenho dificuldade de falar o nome da criatura. Logo que ele foi eleito, ele foi questionado a respeito do projeto de governo dele, né? E ele disse, em todas as letras, que o projeto dele era destruir tudo que estava aí, né? Destruir tudo. Todas as políticas de Estado construídas por meio de lutas sociais, disputas de projeto, né, foram e são objeto de destruição, erradicando, né, o pensamento crítico, esses socialistas, né, o povo de esquerda, quando todas essas políticas também foram construídas com base em negociação liberal, né? Nós estamos longe de ser um Estado socialista. Aliás, nunca estivemos perto disso, né? Era claro que ele não tinha projeto de governo, né? Quem acompanha minimamente a atuação parlamentar entende que ele sempre foi um pária, né? E que ele não trabalha numa perspectiva de planejamento e propostas. Mas houve uma conjunção de elementos aí que a gente também não pode deixar de desconsiderar a legislatura eleita em 2014, a tal da bancada, da bala, do boi, da Bíblia, né? Acrescida da bola e dos bancos, né? É uma profusão de beijos. E foi esta bancada, né, que construiu as condições políticas e institucionais
para sustentar esse retrocesso, essa inflexão conservadora, trágica, que nós estamos vivendo aí. Quando, né, ele foi manifestar o voto pelo impeachment, porque no processo legal o nome da coisa foi impeachment, mas todos nós sabemos que foi um golpe, né? Quando ele foi argumentar sobre o voto dele, né, e já era deprimente escutar que era em nome de família, do periquito, do papagaio, que se votavam a favor do impeachment, né, ele saúda um torturador, né, que enfiava ratos nas vaginas das mulheres torturadas. E ele não saiu preso dali, né? A única pessoa que reagiu naquele momento, dando-lhe uma cusparada, é que foi objeto de um processo, né, no âmbito da Câmara, que foi Jean Willis. Olha, nós tínhamos uma frágil democracia, sustentada muito mais, né, pelo plano formal, pelo plano legal, né, do que pelo plano real. Porque falar de democracia onde tem fome, onde tem essa profusão de violência sexual, de feminicídio, assassinatos, né, da população negra pobre, favelada, né, onde os índios são dizimados e tutelados, né, a contaminação dos índios é em função dos deslocamentos, grande parte dela é em função dos deslocamentos dos missionários para levar a palavra de Deus para aqueles grupos, né? Veja, esse ambiente todo, né, produz o cultivo ao ódio. Ele não produz nada além da destruição. E, nesse momento, pensar, né, em medidas alvissareiras é um exercício de imaginação que precisa ser realizado, né? Porque eu entendo que o fato de nós estarmos discutindo, de nós estarmos pensando, reagindo, estruturando formas remotas, né, de interação entre os sujeitos, né, quer dizer assim, olha, nós estamos vivos e vivas nos queremos, vivas e de mãos dadas na luta pela vida, né? Isso é o sentido alvissareiro de toda e qualquer né, tentativa de ruptura com essa tragédia. É preciso chorar juntas, é preciso dizer a revolta que nós estamos sentindo nesse momento. Agora, como ficar unidas nesse momento que a gente não pode, né, se encontrar? A última manifestação que eu fui, e que eu encontrei várias feministas, né, que eu não vou saber dizer a data, mas eu fui, não deveria ter ido, porque já era, embora não se entendesse daquela forma, já era grande o perigo de contaminação, né? Mas nessa última manifestação, havia um solo comum, né, de união contra o arbítrio e contra a ditadura. Essa ditadura que está sendo instalada, né, porque o fascismo está crescendo e ele está ampliando a sua base de sustentação com o discurso fácil do combate à corrupção, como se não fosse corrupto, aliás. Veja, como fazer isso? O nosso desafio é pensarmos sobre o que está acontecendo coletivamente, debatermos, discutirmos, acionarmos os nossos pequenos grupos. Vai ser um trabalho de formiguinha, porque esse novo, né, essa nova sociabilidade pós-pandemia
que muitas pessoas romantizam, como é que vai ser, né? Nós temos que ter em mente que não estava bom, está uma tragédia agora. Eu não sei quantas pessoas morreram hoje, mas só sei que a curva brasileira ela está crescendo, né? E olha que existe subnotificação. E a gente está discutindo o uso de remédios condenados mundialmente por várias universidades, por várias casas de ciência. E isso tudo para esconder os crimes que não são apurados. Por exemplo, o assassinato da Marielle, né? Por exemplo, a rachadinha do gabinete do atual senador e antes deputado, que era filho do mandatário. Eu não sei, realmente eu tenho mais questões, sabe, Lívia, do que respostas, mas eu entendo que o esforço da gente reunir os nossos grupos, participar de iniciativas dessa natureza, né? Seja alvissareiro para a gente vocalizar, né? E organizar um entendimento sobre o que está acontecendo. Pensar, planejar, ainda que no curto prazo, né? Medidas, eu acho que é muito precipitado com tudo que está acontecendo, com a inércia dos poderes constituídos para refrear isso tudo que está acontecendo, né? E eu acho que a gente tem que dizer e elaborar sobre esse sentimento de impotência. Eu não vejo muita alternativa com relação a isso. Então, nessa frágil democracia, tentando responder o que Marisa perguntou, nós estarmos constituindo políticas de Estado que foram destroçadas, né, porque o plano formal ele é insuficiente para lidar com o plano real. Ele é absolutamente... Mesaros que trata disso na ilusão jurídica, eu vivo falando sobre isso com nos meus grupos, né? É uma ilusão jurídica considerar que os direitos humanos, só porque foram proclamados, ainda que resultado de lutas sociais, sejam suficientes. Não. Não podemos deixar de observar as mediações concretas existentes, não podemos observar o plano real e a sociedade planetária, né? E o nosso Brasil. É muito difícil o momento pelo qual estamos passando. Muito difícil, sobretudo por uma geração que passou por aquela ditadura, né? E revisita esse fascismo, né? E esse enraizamento, essa disseminação nefasta do autoritarismo. É muito difícil. Obrigada, professora Lília Pugi, e as outras que também já responderam as perguntas. Estamos com um horário super avançado, já 1h50 de transmissão. Quero anunciar que semana que vem, sexta-feira, dia 22 de maio, sexta-feira agora, teremos a última live do NEP, O Futuro da Democracia, com os professores Marildo Menegatti e Pedro Cunca, mediação do professor Jadir Brito, às 16 horas também, neste mesmo grupo do Facebook NEP Debate. Queria pedir, então, agora as considerações finais, por favor, seremos breves, para encerrar esse momento precioso que tivemos aqui de nos unirmos, debatermos, fazermos mais questões do que termos respostas. Acho que o momento é esse mesmo. Mas se a gente se reunir, se a gente falar, se a gente ouvir, em algum momento teremos algumas respostas, né? Então, a gente está nesse momento aí. Por favor, considerações finais. Tá, eu primeiro só queria agradecer, né, o convite, participar, dizer que foi um prazer enorme.
ouvir todas, e dizer que concordo muito com a professora Lília, que a gente deve, mesmo com essas dificuldades, né, inclusive colocadas para as mulheres, como mulheres nós temos também. Eu estou aqui ouvindo o meu bebê de 1 ano e 3 meses já angustiado, que já faz 1 hora e 50 minutos que ele está me esperando, né? Então, assim, a gente mesmo com todas as dificuldades, concordo com ela, acho que a gente tem que manter esses espaços em que a gente dialoga, e que isso, que seja o espaço para a gente colocar todas as nossas dúvidas, mesmo que a gente não tenha resposta, mas que a gente tenha esse espaço, que a gente se sinta unida e que a gente possa falar, que a gente possa desabafar. Agradeço muitíssimo as reflexões, as ajudas, as orientações da Marisa, que também são super essenciais para a gente conseguir também dar um alento para as mulheres que precisam de uma resposta imediata. É isso, muito obrigada. Quero aqui prosseguir com a despedida, né? Fiquei muito pensativa durante a fala da professora Lília Poggi, e acho que todas nós estamos vivendo um sentimento de muita insegurança. Eu tenho certeza que o fascismo em andamento no Brasil está legitimando um projeto político de poder. E nós, mulheres, não estamos incluídas neste projeto. Quem ainda tenta minimizar aqueles bolsonaristas que defendem a liberalização das armas, a flexibilização do porte-arma, aqueles que querem acabar com a nossa Amazônia, que acham que tudo é mimimi e que deixa para lá, e daí, essas pessoas, elas não estão defendendo essas ideias por serem ignorantes. Elas fazem parte de um projeto político de poder. Muitos que assim pensavam durante governos republicanos, democráticos, eles estavam silenciados. E na medida em que o governante federal, o nosso presidente da República, ele vocaliza o que estava ali latente na sociedade, ele consegue atropelar, e com tantos fake news, ele ganha um projeto político de poder. Nós, mulheres, seremos grandes obstáculos, porque nós, com todas as dificuldades e considerando as especificidades entre nós mulheres, mas nós estudamos mais, lemos mais, podemos ocupar funções para o exercício das atividades remotas, e muitos desses homens sequer têm preparo técnico ou até de conhecimento para que possam se reinventar no exercício de novas funções. Então, estamos vivendo um momento que todos têm que se reinventar, o desemprego está na porta, o trabalho intermitente, a reforma trabalhista aprovada, a reforma previdenciária subtraindo direitos já em andamento, e nós, mulheres, que somos as pessoas que mais contribuímos com a reprodução social e com a manutenção das famílias, das crianças, dos idosos, das pessoas com deficiências, já estamos pagando a conta maior. Então, quero dizer que, para diminuir essa dor, nós temos que coletivizar o pouco que temos para gerar esperança para tantas mulheres que só veem portas fechadas à sua frente. E eu quero dedicar essa live às mulheres negras, às mulheres de periferia, às mulheres que estão lá vertiginosamente aumentando a escalada da violência, dizendo: procurem ajuda, acesse os canais remotos, procure as ONGs também. Eu quero aqui dizer que no Complexo da Maré tem sido feito um trabalho maravilhoso. A Redes da Maré, Observatório de Favelas, UFA, Complexo do Alemão. Eu tenho participado de várias reuniões com movimentos sociais, e essas mulheres têm sido guerreiras para tentar fazer com que alguma ajuda assistencial minimamente chegue a todas as mulheres empobrecidas. E queremos dizer não à criminalização da pobreza. E em nome das mulheres brasileiras, que são a força desse Brasil, e a gente vai conseguir resistir, e com muita resiliência teremos um projeto político de poder, onde essa política vai ser mais feminina, mais respeitosa, mais ética e mais humanizada. Muito obrigada a todos e a todas, a todes também, e eu espero que vocês nos procurem, acionem o CRM, terei o maior prazer em falar com vocês. Ontem eu fiquei 40 minutos, mais ou menos, com cada mulher que ligou para o CRM, e a ligação foi redirecionada para o meu celular, e estou à disposição a qualquer horário para que consigamos diminuir esse sofrimento e dar sentido a esta vida
que hoje estamos dentro de casa, podemos dizer que para poucas isso acaba sendo um direito, não é um privilégio, é um direito, mas poucas estão conseguindo exercer esse direito com as condições mínimas de sobrevida. Então, muito obrigado, boa noite a todos, e que... Professora Lília, por favor, considerações finais. A minha mensagem final é muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Nós vamos superar isso, né? Essa é uma dimensão, essa ressaltada pela Marisa, resiliência, né? Que nós mulheres sabemos muito bem urdir. Vai passar, vai ser diferente, mas é importante que nós conheçamos e entendamos o que está acontecendo e por que está acontecendo, para além do imediato. É importante saber e conhecer, né, as variáveis que nos trouxeram para onde estamos. Não é natural, mas não é natural mesmo, e com calma, né, com o encontro, com o diálogo, a gente vai construir perspectivas futuras, com muito sofrimento, porque é um momento de sofrimento, mas nós vamos conseguir. Obrigada. Muito obrigada a todas, obrigada a quem ficou conosco até agora, e até sexta-feira, 4 horas, na última live do NEP. Obrigada.